Fala, meus queridos, nós vamos começar agora mais um episódio do CasaCast, mas antes eu quero te pedir uma ajuda. Quero que você compartilhe, comente, tá? Que você engaje conosco aí nesse episódio, tá bom? Isso é muito importante pra gente, tá bom? Já vamos começar, fica aí! Fala pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um CasaCast e hoje bem especial de um cara que é meu amigo, meu irmão e também é um dos caras mais musicais que eu conheço, o cara que me incentivou a tocar violão e hoje eu tô nessa aí por causa dele. Alexandre Almeida, tudo bem? Buenas, gurizada, tudo tranquilo. Então, cara, faz tempo isso aí, né? faz uma carinha, não vou falar de idade aqui. Não, mas não adianta, cara. Tá tudo ficando branco dos lados, assim. Então vai entregar igual. Não tem jeito, né? É isso aí. Tá certo. E aí, galera, então é o seguinte, hoje nós temos 2 patrocinadores desse episódio e eu quero começar pela Superstore, aqui na tela já. Superstore, cara, é uma loja aqui da cidade que ela trabalha basicamente com toda a linha Apple. Né? Então eles têm iPhones, tem iPads, tem Mac, eles fazem tudo por encomenda também, tem modelos lá pronta entrega, tem um preço muito legal aqui na cidade, bem difícil bater os caras, eles têm acessórios e tudo mais, e eles mandaram um presente para o Alexandre. E eu vou entregar aqui, quer dar uma olhadinha? Abre aí. Louco, mas aí já começa assim, cara. Abre aí, quando você vai abrindo eu vou falando aqui. Mas, viu, me convida mais. E, cara, eles têm toda a linha da Apple, assim, que vocês imaginarem, com preço muito legal. Dá até dó de abrir o pacote. Pode rasgar, não tem problema. E a linha nova e a linha seminova também. Então, cara, cheguem lá. Aqui tá o endereço deles, o 15 de novembro, 468. O WhatsApp deles tá aqui também. Nós vamos deixar na descrição do vídeo. Vai ter aqui na ediçãozinha embaixo também. Olha e aí, fica à vontade, tá? Chega lá, o Gabriel e a Priscila vão te atender super bem. Eu compro lá sempre e tô muito bem atendido. Beleza? Valeu? Aí o Alexandre ganhou uma case lá. O teu é o 14 Pro Max, né? Eles mandaram uma case e uma película pra você. Cara, que legal, muito obrigado. Sempre precisa, cara. Né? Sempre precisa. Sempre precisa, né? Quanto mais protegido, melhor. Muito obrigado, né? Super história. Show de bola. E outro patrocinador desse episódio também é a 0DB, é a loja aqui de música, de instrumentos musicais aqui da cidade. É a loja mais completa que tem aqui na cidade. Você vai achar todos os acessórios lá, uma linha muito grande de instrumentos. Você vai ver assim, que tem várias marcas muito legais lá. O Felipe e a Ana agora estão trabalhando com marcas bem legais. Então chega lá, confere lá tudo que eles têm para vocês. E também mandaram um presente para o Alexandre. Mas assim, cara, anotem mandaram meu uma nome. lembrancinha para você aí. E, cara, cheguem lá, não percam tempo. Realmente, a cidade aqui é a melhor loja que a gente tem. Olha aí, cara. O Felipe, além de ser um baita produtor, também é um baita músico. O cara entende muito de som. Gente então, finíssima, cara. Gente finíssima, Felipe. Pô. É isso aí. Beleza? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Beleza. Tá entregue. Quer deixar ele no chão? Pode deixar. Deixa eu colocar aqui. Aí. Então, beleza. Seu Alexandre. Diga. Rapaz, é difícil manter a seriedade com um cara que você conhece há tanto tempo. É bem isso mesmo, né? É engraçado porque a gente tenta definir os tópicos, né? Mas... Não, vamos sim falar disso, de não tem como. Nós estamos falando de filho já, de família. Bem isso aí. Então, cara, a primeira coisa que eu queria que você contasse pra gente aqui, principalmente pra galera que tá chegando nova aqui no canal, enfim, pessoas de várias gerações e tudo mais, e que te conhecem e que vão te conhecer a partir de agora. Como que tudo começou, cara? Como é que você começou? Foi violão primeiro? Foi guitarra primeiro? Sim. Desde qual a idade, mais ou menos? Conta aí. Então, cara, essa brincadeira, né? Essa brincadeira começou por conta do meu pai. Meu pai é músico, até hoje ele é músico. Uhum. E é interessante porque, contando de forma resumida a história dele, ele sempre brincou em casa de tocar violão, de cantar, entende? E o mais interessante é que ele sempre quis me ensinar, desde muito novo, 5, 6 anos, sabe? Ele queria que eu cantasse com ele, tocasse com ele, eu com a cabeça que era só jogar bola. Não, eu quero brincar, né? Tipo, criança, né? E aí eu sei que nesse caminho, né, cara, até a gente estava comentando antes de começar que coincidiu bem na época aí que eu tinha os meus 10, 11 anos, a gente ia morar numa chácara, a gente morava num bairro, onde tinha gurizada que a gente jogava bola na rua, tinha os amigos, e aí de repente a gente foi morar numa chácara que não tinha tanta coisa assim para se fazer. Tinha as coisas para se fazer, mas assim, sobrava muito tempo. E eu lembro que eu estudava numa escola em Oficinas,
Na época, Oficinas, para quem não sabe, né, que vai estar olhando, é um bairro aqui de Ponta Grossa. Ponta Grossa. E aí eu sei que eu vi um guri tocando violão. E eu já sabia alguns acordes, porque meu pai tentava me ensinar, mas eu nunca queria. E daí que, né, a gente brincou, né? A gente vê o cara tocando violão, todo mundo em volta, né? Não é nem só por causa das menininhas, assim, né? sim, mas a galera toda. Mas todo mundo fica em atenção. volta, chama atenção, né? Isso daí para um guri de, sei lá, 10 anos, 11 anos, né? Você tipo, pô, cara, né? Eu me lembro que exatamente naquele dia eu fui para casa pensando comigo, cara, vou pedir pro meu pai me ensinar a tocar, né? E foi aí que eu cheguei em casa, falei para ele, eu lembro da cara dele, agora você quer aprender então. Daí ele me passou os acordes, tá? Eu comecei a treinar, é até interessante porque ele tinha um método que ele tinha comprado e eu tenho até hoje ele guardado. Ele tem, no mínimo, uns 35 anos, aquele método. É muito antigo. E lá tinha os acordes básicos, né? Tipo, os primeiros que a gente aprende. E tinha um monte de revistinha de música, onde se tocava lá. Eu sempre gostei muito de pop rock, de forma geral, ou de sertanejo, música gaúcha. E meu pai também é a mesma coisa, assim, sabe? Tipo, gostava de tudo, assim. Então eu peguei aqueles livrinhos e comecei a tocar as músicas. De forma bem... como é que eu posso... De forma bem grosseira, digamos assim, né? Daí meu pai ia me dando umas dicas, tal, perto do que ele sabia, porque também é autodidata, né? Aí eu me lembro que lá também, nesse mesmo colégio, tinha um conhecido meu lá que começou a estudar com um guitarrista que tinha vindo de São Paulo, tinha estudado com Mozart Mello, enfim. É um guitarrista até bastante conhecido aqui na cidade. E isso, eu tô falando isso de uns 23 anos atrás, mais ou menos. Sim. E aí eu me lembro de fazer uma aula como é que é, experimental com ele, assim. Pô, cara, eu me lembro dele tocando com a Ibanez vermelha, pentatônica pra caramba. Falei, puxa vida, é isso aí, cara. Tá resolvido. Show. É isso aí. E aí eu comecei a estudar com ele, eu me lembro que eu fiz, assim, seguido 2 anos quase de curso. Só que, ligando essa ideia ao fato de eu morar numa chácara e tal, e nessa fase meu pai ele já tinha deixado de só brincar com música, porque ele foi tocar numa rádio, só pegar a paleta. Okay. Eu me lembro que uma certa ocasião ele foi tocar numa rádio, e o pessoal viu ele cantando, ele canta legal assim, e convidaram ele para começar a tocar nos grupos de música gaúcha, assim, que tocava, CTG, essas coisas assim, né? Sim. E aí ele já trabalhava com música. E aí eu me lembro que eu comecei a mexer com alguns solos simples de sertanejo, né? Ou pelo menos eu tocava ele de forma simples, né? Que na época, assim, tava estourado, sabe? O CD lá do Bruno Marrone e tal. E meu pai viu aquilo, sabe? Ele falou assim, cara, que legal, cara. Se você conseguir tirar esse solo, você vai começar a usar... Vou te dar o violão. Nós tínhamos um violão novinho da Eagle na época, sabe? Vou te dar ele pra você tocar, vou começar a tocar com o outro e tal. Que até então eu tava tocando com ele fazendo baixo. Não é guitarra. Não é guitarra? Não a Jennifer. Mas aquilo era um... Sonzeira. Era um... não tenho adjetivos. E aí eu sei que eu passei a tocar violão, daí comecei a tirar um monte de solo, aquilo me animou, me lembro que eu era bem gurizinho, cara, fiquei umas 3 horas até tirar aquele solo, sabe? Escutei 1 milhão de vezes até sair. E foi aí que começou, sabe, essa brincadeira. Chegou um momento que eu já conseguia estudar sozinho, já conseguia... até inclusive, isso é uma coisa que eu tento sempre falar pra gurizada que faz aula comigo, sabe? Que você é capaz de tocar qualquer coisa, você só precisa das ferramentas certas para você ter os pontos de vista certos. Porque a maioria das pessoas hoje em dia com a internet vai lá, tem Cifra Clube, tem, né, que são sites bem legais, tem Guitar Pro, né, que mostra toda a transcrição. A maioria se preocupa em ir lá, tirar a música e falou, valeu. É legal quando você passa desse ponto, você consegue entender qual foi o raciocínio do cara para o cara criar aquela música, porque daí você pode usar aquelas mesmas ferramentas para criar algo seu. Exato. Você começa a desenvolver a tua musicalidade, sabe? E tanto que a época que a gente se conheceu, que, sei lá, a gente tinha... No médio, tinha acho que uns 12 anos, 12, 13 por aí. 13, 14, vamos colocar aí. Nossa, eu já tocava há alguns anos, tinha 2 bandas de rock, tipo, eu tocava hard rock em geral, outra eu tocava pop rock nacional.
Mas essas duas bandas era só brincadeira, assim, com a piazada, sabe? Porque o principal era tocar com o meu pai mesmo, tocar sertanejo, música gaúcha. Uhum. E aí foi indo, cara, até que nessa fase mesmo que a gente estudou junto, eu me lembro que um pouco antes disso eu já conhecia o nosso colega lá, o Henrique, Uhum. e ele falou assim, cara, pô, você toca legal, porque na época eu já tocava uns Guns N' Roses, já tocava coisas assim, ele falou, pô, você podia me ensinar. Foi aí que começou o esquema do professor, assim, sabe? Essa era a próxima pergunta. Como é que começou a questão das aulas? Né? Exato. Foi nessa fase, então você Foi já... mais ou menos nessa fase. E eu lembro que, assim, eu sempre deixei claro para ele no início, assim, que, cara, eu não sou professor, eu sou tão estudante quanto você. Sim. E eu acho que essa visão, eu acho que foi uma das coisas que marcou muito, assim, a minha forma de ensinar, porque tudo que eu aprendi era baseado justamente usando as músicas como referência. É justamente o que a gente busca para poder desenvolver, para poder chegar naquele exemplo, entende? Porque os artistas, eles fazem isso, eles têm as ferramentas nas mãos e usam da forma que eles acham legal. Sim. Mas eles também tiveram esse período de copiar, executar. Claro. Todo mundo é assim, né? Uhum. Ninguém, assim, nasce pronto, né? Sim. E aí eu lembro que eu comecei a ensinar ele e logo apareceu mais um colega dele e mais um outro. Daí você fez algumas aulas comigo. Fiz 3 aulas. Pois é, sofrido. Sofrido. Não, minto. Estudar só tinha um pouquinho de preguiça, mas enfim. Não, mas viu, eu vou até parênteses aqui. Eu nunca consegui fazer aula, cara. Não foi com você, foi com... Até teve uma época assim que nós tínhamos uma banda lá, tava na escola também. E, pô, vamos fazer aula. Eu cantava, né? Só cantava. Sim. Aí vamos fazer aula de canto. Beleza. Putz, 2 aulas também eu não aguento mais, cara. Por quê? Eu prefiro aprender fazendo. Eu prefiro aprender com os caras que estão fazendo lá. Mas, assim, isso sou eu. E não é nada indicado acontecer isso. É certo você aprender. Na verdade, junto, eu não dizendo que tá errado o que você tá dizendo, eu acho que aprender de forma intuitiva também é uma forma de aprender. Uhum. Né? Quanta coisa a gente aprende hoje em dia com a internet fazendo. Pô, hoje em dia, qualquer coisa que você pesquise na internet, você aprende ali. Claro. Sabe? Só que muitas vezes o caminho que você vai, né, seguir para chegar naquele ponto específico que você queria atingir, talvez é muito maior. E isso é um exemplo que acontece com os meus alunos mesmo. Tem muita coisa que eu demorei assim, meses para desenvolver, para entender o que foi feito e tal, que hoje a gurizada que faz aula comigo, tipo, 1, 2 semanas ele já entende o processo e bora praticar. Exato. Entende? Então, eu acho que as duas formas são interessantes. Só que o ideal de você estudar é justamente isso, encurtar o caminho. Exatamente. E se você, assim, hoje eu vejo, assim, eu toco direto lá na igreja e tal, e tô produzindo umas coisas minhas. Eu tenho muita dificuldade com a questão teórica, assim, de, putz, o que eu tô tocando? Eu sei o que eu quero, sim, eu consigo tirar o som, mas eu não sei o que é. Sim. E isso é a base, né? Você vai campo harmônico, vai indo e tal. E se eu fosse trabalhando as duas coisas juntos, eu acredito que teria você acaba ganhando possibilidades a mais, vamos colocar dessa forma, né? Você tem a possibilidade de variar fora do tom intuitivo, sabe? Sim, sim. Eu enxergo dessa forma, assim, porque já percebeu que tem bandas, artistas, falando de forma geral, assim, que você pega um CD, pega o outro, muda alguma coisa, mas... a cama do som é a mesma coisa. Exato, assim, a lógica é a mesma. Sabe, eu brincava muito, assim, que qualquer artista que você pegue, desde que você entenda o que você toca, se você tirar 5 músicas dele, por mais que varie ritmo, tal, e eu falo isso dos caras mais básicos até os mais avançados, assim, você vê que tem elementos que se repetem. E é óbvio, isso faz parte, assim, sabe? Faz parte dessa ideia de você... essa é a tua musicalidade, vamos colocar assim. A minha musicalidade, a minha característica é essa, vamos colocar assim. Sim. Mas a partir do momento que você cria e entende o que você está fazendo, eu vejo que você pode ser mais abrangente. Assim. Você pode fazer um disco voltado só para virtuosos, shred, assim, e o próximo eu quero uma onda mais country rock. Sabe? Tipo, eu quero um outro tocar só música brasileira. Sabe? Então, você passa meio que... Eu uso muito esse termo categorizado lá, assim, você ser uma esponja musical, sabe? Você começa a absorver tudo que há de mais interessante em qualquer estilo, sabe?
Você perde preconceito, você perde qualquer coisa, porque sempre há algo interessante para aprender, até mesmo quando o estilo não te agrada. Por exemplo, Calypso, né? Sim, sim. Houve uma época, até hoje, os caras inventam de tirar sarro do Chimbinha, mas ele é um baita guitarrista, cara. Sim, sim. E a galera não consegue fazer esse groove que ele faz. Sabe? Então, você passa dessa fase, assim, é interessante. Mas, e continuando das aulas lá, depois Sim. passou a gente ali que era a criançada. Sim. Como é que foi depois? E aí eu sei que, cara, a primeira escola mesmo que eu fui dar aula até foi, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, foi o Santa Cecília, que é uma escola de música que tem aqui. Entrei lá por causa de um grande amigo meu, que é o Juliano, cara, que é outro baita músico, cara. Hoje ele toca acordeon, toca viola, não toca mais violão e guitarra, mas a gente estudou junto, guitarra e violão, assim, e é um cara que tem uma musicalidade absurda, assim. E eu comentei com ele que eu precisava pra dar uma força pra minha mãe em casa, e ele, não, cara, vamos lá, eu te apresento pra dona lá e tal. Eu sei que eu dei aula lá, cara, quase um ano, assim, sabe? E daí de lá, cara, tinha outra escola aqui em Ponta Grossa, que era a Edson, Espaço Musical, né, que era do Fernando Chibuta. E aí um dia eu pensei, cara, vou lá me oferecer, né, vocês estão precisando de um professor, né, tal, eu dou aula de guitarra. E daí ele me conhecia por causa do meu pai estava sempre lá comprando as coisas. E aí ele falou, não, cara, quando surgiu uma vaga, eu te chamo. Demorou acho que uns 2 meses, 3 meses, tal, ele me chamou. E lá, cara, eu fiquei quase 10 anos dando aula. Quase 10 anos, assim. Foi uma época bem legal, assim, dessa fase. Porque eu até brinco, assim, porque na época, quem dava aula na Edson era meio que currículo, assim, aqui na cidade, sabe? Sim. Não, lá na Edson só dá aula os caras são penteados, que nem diz meu pai, né? E realmente, assim, a gurizada que dava aula lá, pô, um deles é o Matioda, que é um baita batera, compadre. Inclusive, já quero anunciar aqui, Ricardo Matiodas, algum dos próximos episódios ele vai estar aqui. Sim. E até inclusive foi lá que eu conheci ele e a gente virou muito amigo e tal. E eu sei que foi uma fase muito legal, assim, sabe? Muito, muito bacana. Bom, continuando com essa ideia das aulas, cara, eu sei que nos últimos períodos dessa parte da Edson, eu me lembro que eu já estava dando aula, assim, em 3 escolas diferentes. Na Edson, numa escola de Palmeira, que eu ia uma vez por semana dar aula lá, passava lá o dia inteiro dando aula. A El Shaddai de Castro, também ia até Castro uma vez por semana dar aula. E ainda tinha os meus alunos particulares, sabe? Eu me lembro que foi ali mais ou menos em 2009, 2010 que eu comecei com a ideia de postar vídeos, sabe? Eu sempre via a galera falando de postar vídeo no YouTube e tal, postar vídeo e tal. E aí você fica meio receioso, né, cara? Claro. Pô, quando você vai começar, não é bem assim, vamos aqui tocar na frente da câmera ou falar na frente da câmera. Eu até hoje me gaguejo, às vezes. Não é bem assim, sabe? E aí eu lembro que eu pensei assim, cara, eu vou começar postando coisa tocando. Que tocando eu seguro o rojão, né? Os 2 primeiros vídeos que eu postei lá, um é a música do Racer X lá, Technical Difficulties, né? E a outra é uma música do Dream Theater também, que é In Presence of Enemies, né? Que é... A baita música, sabe? Top pra caramba. Sempre fui bastante fã. Postei esses 2 vídeos, demorei um tempão pra postar e tal. E aí, os próximos vídeos na internet que eu postei foi tocando com as duplas, assim. Eu participei de umas gravações de DVD aqui em Ponta Grossa, postei algumas coisas lá. E eu gravava tudo com a câmera digital que tinha na época, assim, que judiação, sabe? Perto do que a gente tem hoje, até mesmo com o telefone, né? Sim. Pô, é um absurdo, né? Coisa. E aí eu sei que... Até questão de subir mesmo no YouTube, né? Era muito difícil. Nossa, você não podia... Tipo, eu fazia... Bom, eu vou chegar lá. Sim, tranquilo. Vídeo, tipo... 10 minutos. Passasse 10 minutos já... Não. Não vai. Teu cacife ainda não tá pra isso. Sabe? Então, tinha muito isso. Mas mesmo assim, eu ia fazendo aos pouquinhos, ia postando lá, né, tal. E nisso, cara, eu me lembro que veio 2011, 2012, até inclusive esse ano que eu
fiz o meu canal do YouTube, até coincide com a data que eu conheci a minha esposa. Uhum. E um beijo pra Raquel, amor da minha vida. Queria que você estivesse aqui, que ela me ajuda a contar as histórias. Raquel, que uma amiga querida também, quero dar um abraço nela aí. Deus abençoe, obrigado pela amizade sempre. A Ana também era pra estar aqui, né? Não deu certo nenhuma das duas. Já imaginou um podcast com nós 4? Nossa, né? 3 horas, tem que soltar a Giovana. Deixa ela ir pra casa, nós ficamos aqui. Sim, botar uma costela em cima da mesa. Bom, enfim, eu sei que 2011, 2012, eu sempre tocando na noite, como músico freelance, tocando de tudo e tentando fazer a minha parte o mais bem feita possível, como eu sempre comentava. E aí eu sei que eu tinha 2 pessoas, cara. Essas pessoas, elas ficaram marcadas muito assim na minha cabeça, sabe? Uma delas era a Raquel. Uhum. A Raquel, ela sempre falou pra mim assim, viu, todo mundo elogia muito você tocando, a tua forma de ensinar, você tinha que postar mais vídeo ensinando as coisas, tocando mesmo, sabe? Porque isso você tinha que usar a internet. Ela sempre batia muito nisso, né? Mesmo trabalhando o trabalho dela, que ela é enfermeira e tal, mas ela sempre, sabe, me incentivou muito, assim, até hoje ela faz isso. E aí eu tinha um aluno, cara, que aqui de Ponta Grossa, que era o Dr. Robinson, o nome dele. Eu dava aula pra ele e pro filho dele, pro João Pedro. Uhum. E ele foi um dos caras que ele batia toda a aula, ia dar aula na casa dele, cara, eu me lembro que era tipo 7 horas da noite. Uhum. Toda a aula ele batia na tecla, cara, Alexandre, cara, você tá perdendo tempo, cara. Você tá perdendo tempo, você tem canal do YouTube? Eu falei, tenho. Então, cara, o jeito que você me explica as coisas aqui, ó, eu já fiz aula com um monte de cara, até online, ninguém ensina igual você ensina. Uhum. Ninguém vai tão direto ao ponto igual você faz, assim, cara, você faz a gente entender e conseguir executar, sabe? Uhum. E ele toda aula, cara, viu? Começa a postar, cara, começa a postar, viu? Bate aí, vai lá. Beleza. Eu sei que aí, cara, essa história é bem engraçada. Eu tinha um aluno meu que fazia aula lá em casa 7 horas da manhã, cara. Nossa. 7 horas. Cara, eu só posto 7 horas da manhã. E era um conhecido da escola até, inclusive. É. Tipo, só posto 7 horas da manhã, deu... O que a gente não faz por causa dos pila, né? Tá bom, Precisa, né? Tá bom, vem que eu vou fazer um café pra nós aqui, nós se tramamos na conversa. E aí eu sei que ele ia às 7 horas e um dia ele pediu pra mim tirar o riff de uma música, que era, lembro Jerusalém, do Metal Nobre. Uhum. Porque ele tava com dificuldade, não tinha conseguido tocar. Eu nem lembro, cara, porque eu não escuto, né, a banda especificamente, mas eu lembro que eu parei, tirei os riffs e anotei pra ele numa tablatura e tal. Ele falou, me lembro que ele tinha um celular na época bem legal, assim, ele falou assim, Alexandre, cara, ó, não é por nada. Você não deixava eu filmar, cara. Porque como eu tenho pouco tempo, seria legal poder rever você executando pra mim poder tentar fazer igual. Falei, cara, filma aí, né? E aí eu sei que, porra, cara, eu com a cara que tinha caído do caminhão, né? Naquele momento. Eu lembro que, então eu fui explicando, tal, aqui é um power chord e tal, assim, assado, beleza. Terminou de gravar, ele falou assim, Alexandre, se você postasse esse vídeo na internet, no seu canal do YouTube, eu sei que você tem lá, tal, já tinha mais vídeos tocando, de workshops que eu fiz na Edson mesmo. Cara, vai chover de visualização, porque não tem ninguém ensinando essa música. Daí eu lembrei na hora do Robinson, da Raquel, pegando meu pé, né, pra mim fazer isso, né? Então me passa esse vídeo. Então me passa, vamos ver esse lado, então. Peguei o vídeo dele, coloquei no canal do YouTube, o cara demorou 1 milhão de anos pra subir, né, aquele vídeo, e coloquei na descrição, ó, esse é o meu primeiro vídeo ensinando alguma coisa, tal, se você gostar, deixa nos comentários o que vocês gostariam de ver eu ensinando. E na época tava no auge aquele disco depois da guerra do Oficina G3. E aí, mas cara, não deu 20 minutos, cara. Não deu 20 minutos, apareceu lá, meus próprios meios do Oficina G3. Falei, então tá bom, deixa pra mim. E aí eu sei que foi aonde eu transcrevi a música, tirei, né, tal, a música, ensinei, tipo, postei o vídeo tocando, depois postei o vídeo ensinando, teve que ser separado em 2 etapas, porque o canal não carregava mais vídeos, mais de 15 minutos, né? Deu quase meia hora de aula aquilo ali. E, pô, fiz bem bonitinho, caprichado e tal. É até engraçado de assistir hoje, porque eu falava tudo muito correto, sabe? Assim, veja aqui a escala que ele faz. E assim, com o passar do tempo, você passa meio que ser você mesmo, assim, falando, claro, né? Exato. Só que é os primeiros, daí você fica naquela, né? Aí eu sei que fiz
de algumas músicas do Oficina G3, fiz de outras bandas também, fiz do solo da Jerusalém. E fui postando dicas, assim, sabe? O mais engraçado de tudo é que, eu comento isso até inclusive com os alunos ficam de cara, assim, ó, o ano de 2013 e 2014 eu quase parei de dar aula. Eu fui trabalhar com outra coisa durante o dia, sabia? Uhum. Não sei, a forma de ensinar era a mesma, tal, mas não sei, eu acho que eu não estava divulgando, talvez. Entendi. E aí eu me lembro que no comecinho de 2015, cara, a Raquel falou assim, viu, cara, nós tínhamos que focar nesse lance das suas aulas, cara, porque todo mundo elogia. Na época eu trabalhava com outra coisa de dia e à noite dava aula em casa. E todo mundo sempre elogiava o jeito de ensinar e ela falou, viu, você tem que fazer propaganda, cara. Daí voltei a trabalhar com as aulas. Cara, o ano de 2015, 2016, eu postei quase um vídeo por dia no YouTube. Dando dicas rápidas, assim, sabe? Uhum. E comecei a fazer bastante propaganda. Foi aí que foi crescendo, por exemplo, os números de alunos aqui em Ponta Grossa. Aí eu lembro que o Glauco, cara, o meu primeiro aluno via Skype, mandou uma mensagem no Facebook ainda. Alexandre, pô, cara, eu tava assistindo aqui teu vídeo aqui do Oficina G3 e tal, cara, foi através do teu vídeo que eu consegui tocar música. Eu queria saber se você não dá aula via Skype. Eu falei, claro que dá. Pare, cara. Essa era a próxima pergunta. Como é que entrou as aulas online nisso, né? Exato. Foi através Na época que não tinha internet tão boa assim. Né? Não, e eu te digo mais. ele entrou em contato e perguntou, né? Você dá aula via Skype? Eu falei, claro que dá. Pare, cara. Faz isso faz tempo. Nunca tinha dado uma aula por Skype. Tinha nem conta no Skype. E não tinha nem conta no Skype. E o mais engraçado, cara, na época a gente tinha, eu não sei se vocês lembram aqueles modem 3G, sim, que tinha uma quantidade de internet que você poderia consumir quando chegava tipo naquele... um pendrive, né? Tipo um pendrive, assim. Chegava naquele determinado momento, ele acabava a internet. Daí eu me lembro que a gente começou a economizar tudo que podia pra, sabe, pra poder dar aula pro cara, sabe? E aí eu sei que foi meu primeiro aluno via Skype. E aí eu enxerguei a possibilidade. Eu falei assim, cara, se esse cara entrou em contato, eu poderia abrir essa possibilidade, começar a falar nos vídeos. Daí eu comentei com a Raquel, foi muito engraçado. Ela é muito direta, né? Não, viu? Não viaje. Não viaje, vamos fazer propaganda para dar aula aqui, né? Aqui em Ponta Grossa, região e tal, não sei o quê. Mas aí eu comecei a comentar, né? Nos vídeos, estava ali ensinando, você quer fazer aula? A gente dá aula via Skype também, né? Tal. E foi aparecendo mais um, e mais um, e mais um. Eu me lembro que o meu quinto ou sexto aluno era um brasileiro que morava na França, tá? Entrou em contato com aquele número de fora no WhatsApp, assim, eu falei, agora é muito. Estourei. Eu lembro, assim, de pensar, não, eu brincava com os conhecidos, viu? Tira a mão de mim, cara. Tira a mão de mim, que eu tenho um aluno que mora lá fora e tal. Sabe, cara, mas é muito engraçado, assim, sabe? Porque, pô, me lembro de ficar pensando, assim, pô, o cara mora lá fora e assistiu meu vídeo, foi parar no meu canal do YouTube. Sim. Né? Porque eu postava conteúdos assim, tipo, eu pegava o mesmo vídeo e postava Facebook e YouTube. Daí surgiu o Instagram. Só que era tudo foto, né? Numa época não tinha... Era vídeo bem pequeno no começo. Né? Vídeo era poucos segundos, era muito pouca coisa. E aí foi assim que começou, cara. Foi aparecendo mais um aluno, e eu postando, cara, todo dia, sabe? Criando conteúdo e tal. E foi aparecendo os alunos, tanto que eu tinha um número considerável de aluno presencial, eu tive que ir mudando tudo para Skype, assim, aos poucos, sabe? Porque chegou um determinado momento que já não valia mais a pena. Eu perdia 3 horários praticamente para dar uma aula. Por causa do deslocamento. Daí eu me lembro o último aluno que ainda fazia aula, eu cheguei para ele para abrir o jogo. Falei assim, olha, cara, eu não tenho o que fazer. Ou eu te cobro 3 vezes o que eu te cobro, ou você faz aula via Skype ou vai lá em casa. Porque não vale, financeiramente acaba não valendo a pena. Daí, resumindo, ele decidiu ir lá em casa. Fazia aula lá em casa. Então, uma coisa que foi bastante marcante nas minhas aulas especificamente foi quando eu postei o vídeo falando das dicas iniciais do Matheus Assato. Sim. Que ele comentou, ele agradeceu, né? Falou, pô, fiquei muito honrado e tal. Cara, eu nunca encontrei com ele pessoalmente, mas o dia que eu encontrar eu vou agradecer, cara, porque eu me lembro que na época eu tinha 40 e poucos alunos, assim, nossa, eu tava feliz, .com, assim, trabalhando, sabe, dando aula bastante já. Cara, postei o vídeo dele, ele comentou, claro que o vídeo, modéstia à parte, eu passei muita coisa legal, assim, que dá uma direção bem bacana. Em questão, assim, de 2, 3 semanas, foi quase para 80 alunos, assim. Que massa. Tinha lista de espera para aula via Skype. Nossa. Sabe?
Nisso, a Raquel, ela estava trabalhando comigo já, para me ajudar a organizar as coisas e tal. E aí um dia ela falou assim para mim, cara, tem muita gente querendo fazer aula com você, por que não tem como você criar um curso assim que não dependa de você? Né? Que você esteja presente, você gravar um vídeo e tal, fazer alguma coisa pelo WhatsApp. Um curso via WhatsApp, ela falou. Eu comecei a pensar assim, cara, o que eu podia fazer, né, cara? Daí eu lembrei que meu pai, lá no comecinho, eu me lembro que meu pai, uma vez, ele fez um curso de inglês que ele comprava apostila e vinha uma fita. Antigamente tinha essas coisas, né? Lembra? Com o áudio da pessoa. É uma revistinha, o cara falando a pronúncia da palavra. Eu pensei assim, cara, e se eu criasse um material e gravasse vídeos curtos mostrando como fica a execução e um vídeo dando exemplos de como... E eu comecei a fazer isso, cara. Eu já tinha um material praticamente pronto, não tão personalizado como é hoje, né? Sim. Mas eu tinha o material, já o cronograma, assim, e aí eu comecei a gravar os vídeos rápidos da primeira aula, segunda. E aí comecei a tipo, falar sobre o curso via WhatsApp. E foi aparecendo aluno. Porque aí deu a possibilidade da pessoa fazer o horário dela de estudo, né? E eu batia na tela, viu? Se ficar qualquer dúvida, você pergunta pra mim, que eu vou te ajudando. Até hoje faço isso. E aí, no ano de 2017, eu me lembro que é até interessante falar sobre isso, porque alunos a gente já estava tendo, sabe? Sim. Mas eu sempre tive o sonho de conseguir atingir as marcas de verdade, sabe? Eu acho que o meu vídeo ele não estava tão produzido, por exemplo, assim, não estava tão atraente para as marcas, assim, digamos. Foi aonde a gente chamou um colega nosso aqui da cidade, que trabalha, né, com isso, e ele começou a gravar os vídeos para mim, fazer edição dos vídeos, tal, para deixar mais profissional. Sim. Mas foi batata, cara. Foi aonde, principalmente relacionado a marcas, né, começou a funcionar, assim, porque até fica uma dica, assim, para todo mundo que quer atingir alguma coisa, assim, endorsement, essas coisas assim. Eu acho que a primeira coisa é você ter o que oferecer, sabe? Essa é a primeira coisa. Você tem que ter o trabalho, tá com ele funcionando, ter engajamento, as pessoas falarem com você, sabe? Esse é o primeiro passo, antes de você querer alguma coisa, sabe? Porque no começo eu tinha mania disso, eu queria atingir as coisas, mas eu não tinha isso ainda, sabe? E é normal, todo mundo quer ser, pô, quem que não tem o sonho, não tem o sonho de ter uma guitarra assinada? Sim, né? Um violão, pô, todo mundo tem esse sonho. Que é guitarrista, né? Claro. Então, eu sei que a gente começou a trabalhar de forma mais profissional, uma luz legal, um vídeo mais editado, para tornar mais atraente. Eu falo para você que durante muito tempo eu pensei que isso me travava, sabe? Porque o lance de ter a câmera, mais uma pessoa, sabe? Eu tinha que já preparar o conteúdo nessa fase eu me lembro que eu postava um vídeo por semana, assim, tipo episódio, assim, sabe? Eu lembro disso aí. Eu me lembro que eu tinha que preparar os conteúdos, daí eu ia lá gravar, às vezes eu tinha que gravar mais de uma vez porque eu falava alguma coisa errado, e eu faço muito assim, sabe, tipo, cara, dou o rec ali e sai falando, tipo, sim. Eu acho que é até por isso que muita coisa dá certo, assim, porque eu não fico enfeitando o pavão, assim, sabe, não, eu pego, ó, tá vendo isso aqui, ele faz isso, e é isso aí, sabe. E eu sei que foi aí que começaram a surgir as marcas. A primeira marca grande que apoiou meu trabalho, assim, foi a Santo Ângelo. Que, cara, eu não tenho palavras para agradecer o pessoal até hoje. Eles são muito queridos, assim. Fizeram questão de conhecer eu, a Raquel, a família, assim, o seu Rogério, a dona Helena. Legal. Muito legal. O próximo a apoiar meu trabalho foi o pessoal da Royal Music. De uma forma, inicialmente, bem de leve, mas eles começaram já a manter contato comigo e tal, porque na época eu tinha comprado usado uma G1 e por conta do looping, né, que eu sempre brinco muito dando exemplo. Sabe, eu sempre brinquei muito com esse lance do looping, né? Até eu tô usando aqui a A14 da Zoom, né? Legal. Que é para violão. Editor, põe a foto aqui, ó. Isso. Lugar aqui. Isso. Até um abraço pessoal da Royal Music. A terceira marca que apoiou meu trabalho foi a Joio Brasil. E aí a galera pergunta, tipo, uma coisa que me perguntavam muito, até inclusive,
por exemplo, nas feiras que eu fui e tal, eles perguntavam assim, cara, como é que você faz para trabalhar com tantas marcas que seriam tradicionalmente conflitantes, assim, né? Sim. Zoom, Joio, os pedais Handmade, com a Boss, com... É muito simples, cara. É muito simples. Eu não tento ficar comparando uma a outra. Eu acho que existe uma proposta, sabe? Cada equipamento, existe uma proposta e, assim, tem muita gente que vai falar, mas você puxa saco. Não, não é você puxa saco. Sim. Existe o equipamento e ele é capaz de fazer o quê? É o que eu mostro. Uhum. Entendeu? Eu não vou falar que, por exemplo, um pedal de drive ele vai fazer café também. Cara, tem um parênteses pra esse negócio dos reviews dos equipamentos e tal. Eu voltei a acompanhar os vídeos lá, os teus, por causa disso também. Tinha os negócios das aulas e tal, como eu nunca fui muito teórico, legal, beleza. Mas quando começou a postar os negócios dos equipamentos, pra mim começou a interessar porque, putz, isso aqui eu consigo fazer. Né? Tipo, esse equipamento aqui, se eu tiver, eu consigo tirar um som parecido e tal. Exato. Até a primeira pedaleira que eu, inclusive, ganhei do meu sogro lá foi a G1, G1X1, né, que tinha um pedal de expressão. Sim. E foi por causa disso. Então, assim, eu acho muito interessante. Tem muita gente que faz review de equipamentos na internet e tal. Mas eu acho muito interessante o jeito que você aborda por causa disso. Porque, assim, não é questão de, não, esse é melhor do que esse. Não. Isso aí você tem aqui uma gama com o que você pode comprar e eu tô te dando as opções que eles têm. E aí você avalia e vê o que acha melhor pra você. Sim, é uma coisa que eu sempre fiz, assim, sabe? Eu sempre deixei claro isso, até inclusive para as marcas, assim, que eu nunca fui a favor de fazer comparação, assim, sabe, cara? Eu fiz isso uma vez. Uma vez no meu canal e eu acho que eu fui muito infeliz, assim, sabe? Porque eu quis mostrar uma coisa, a galera viu completamente outra. Sabe? Esse é o problema, né? Como chega, né? Eu vi que realmente não era o caminho a se tomar, sabe? Sim. Tipo, porque eu sou um cara, assim, que passei muito tempo, cara, mas muito tempo mesmo com equipamento bem simples, bem básico, batendo no mesmo equipamento o tempo inteiro, buscando ter o melhor timbre e tal. E a partir do momento que você começa a ter várias possibilidades, cara, o infinito é perto, entendeu? Então, a galera me pergunta muito sobre isso, assim, sabe? E eu falo que, primeiro que eu não faço comparação, eu não falo que esse é melhor do que esse, entendeu? Até mesmo pedaleiras da mesma, né? Por exemplo, agora a gente tem o lançamento da Zoom, né? Que é a G2, até a gente estava comentando. Show. Muita gente pergunta, mas ela é melhor do que a G1 Cara, uma é evolução da outra. Mas o que você acha melhor? Eu falei, cara, tudo depende do teu bolso. Entendeu? Sim, claro. As duas coisas vão gerar resultado. Entende? Então não é um ou outro. Tipo, na vida nada é assim, sabe? Não pode ser assim. Sim. Né? Não pode ser bom ou mal. Tipo, tem que ter o meu termo. Claro. Né? Então, eu acho que foi aonde essa questão dos reviews, assim, ela virou muito bem. Eu sempre recebo bastante elogios, assim, da questão dos reviews. Por conta disso, assim, sabe? Que eu, em vez de ficar fazendo comparação, eu pego o equipamento, coloco aqui e tento mostrar tudo que dá para fazer com ele, né? E, isso aí dá para fazer muita coisa. E óbvio que isso acaba trazendo também para as aulas online, né? Então, nesse momento eu já tinha aulas Skype, WhatsApp, tava tudo andando. Show. Eu queria aproveitar agora para dar um ponto aqui que eu acho que todo mundo teve que fazer alguma coisa diferente, que é a pandemia. Quando chegou a pandemia, você já tava com isso tudo andando bem ou tipo teve que dar um boost nos vídeos e tal? Como é que Cara, acredite se quiser, cara. Acredite se quiser. Eu não tenho absolutamente nada para reclamar da pandemia. Nada. O meu trabalho, ele só duplicou. Ele aumentou, sabe? Eu fiquei muito preocupado quando os caras começaram a fechar e não sei o quê. Eu pensei, cara, a galera vai começar a segurar a mão aí. Primeira coisa que roda é o nível 1, né? Publicidade, eu pensei a mesma coisa, né? Exatamente. Também é a mesma coisa pra mim. Os caras descobriram que o digital ia crescer. E daí começaram... Não é nem que ia, se tornou uma necessidade, né? Era algo que era um diferencial e se tornou algo básico. Exatamente. Exatamente. E eu tive muita sorte, cara. Eu fui muito abençoado pelo homem lá em cima, cara, de ter começado isso antes. Eu já tava muito bem, sabe? Já tava rolando. Até inclusive eu me lembro que o ano de 2019, em outubro, a pandemia começou em março de 2020, né? Em 2019 nós estávamos em São Paulo, a gente estava falando lá com 2 marcas para eles fazerem guitarras com a minha assinatura, sabe? Tava tudo andando já. De repente veio a pandemia, cara, eu comecei a pensar, cara, e agora?
E aí, mais uma vez, a Raquel, toda vez que eu começo a pensar alguma coisa, ela viu, vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Vai dar certo. Meu, tá louco. Eu me lembro que o que mais as pessoas falavam pra mim, assim, não, é que antes eu perdia no trânsito, por exemplo, quem mora em São Paulo, perdia no trânsito 1h30, 2 horas no trânsito. Agora eu tô em home office, eu trabalho em casa, então eu tenho esse tempo sobrando, eu posso estudar guitarra. Uhum. Então, assim, cara, dobrou o número dos alunos, assim, e pra gente foi muito bacana, assim. Do ponto de vista familiar, foi exatamente o meu filho, o primeiro filho, Francisco, ele nasceu no final de 2019. Uhum. Foi um período assim meio tenso, porque era o nosso primeiro filho, né? O Guto conhece bem a nossa história, Sim. que a gente demorou bastante tempo para ter o primeiro filho, fez série de tratamentos e tal. A gente queria mostrar o mundo pro gurizinho, ele nem abriu o olho direito, né? Sim, Mas sim. nesse ponto de vista, até inclusive do meu canal, no Instagram, tem muitas lives que eu fiz, eu, a Raquel e ele pequenininho ali Sim, e tal. sim. Porque era o que a gente podia fazer, não podia sair de casa, né? Então, já que estava em casa, aproveitava para trabalhar mais um pouco, sim, sabe? Não é nem trabalho, né, cara? Eu falo que eu me divirto muito fazendo lives, assim, tipo, respondendo a galera, sabe? Respondendo perguntas, assim, é um negócio que eu acho bem bacana, assim, de fazer, assim. É muito leve para mim fazer, sabe? Depois de anos, né? Uhum. Tipo, nem sempre foi assim, mas... Sim, então, a questão da pandemia também, pra mim, foi um divisor de águas, assim, porque a gente tava vindo capengando em algumas coisas e tal, e o povo descobriu o digital, que virou uma necessidade, como a gente falou, e aí foi aí que a minha empresa cresceu. Então, realmente, eu não tenho o que reclamar empresarialmente sobre isso, né? Porque realmente foi uma virada grande. E quem soube aproveitar isso, né? Quem soube... na verdade, assim, entender que é um momento de você reorganizar algumas coisas, tá aí até hoje, né? Você vê uma galera que acabou fechando, mas foi muito por causa, assim, de desespero, de talvez não saber se reciclar, né? Não saber trabalhar de outra forma, né? Eu vejo da seguinte forma, assim, sabe, cara? Eu acho que, sim, por conta da pandemia, muita gente, né, pulou pro digital, assim, né? De uma hora para outra. E... se tem uma coisa que eu posso dizer é que é difícil muitas vezes encontrar o próprio caminho, assim, sabe? Sim. E eu mesmo com a minha esposa, no nosso canal, Instagram, essas coisas assim, a gente foi descobrindo e fazendo aos poucos, realmente, assim, testando, né, tentativa, acerto, né, aquela coisa. E é interessante quando você consegue encontrar o ponto certo, dali para frente você só mantém, entende? Claro. Você encontra a tua forma de fazer. O problema é que teve muitas pessoas que foram para isso, eu vejo assim, né? Eles foram para o digital, porém, mas eles... tantos que tem muitos que nem ficaram tanto no digital, trabalhando tanto com o digital, né? É que nem esse lance do curso online, né, cara? O curso online é uma coisa que hoje em dia se dá um pesaço numa árvore aí cai 1 milhão, né? Exatamente. Sabe? Então, acaba que, tipo, a grande maioria foi feito tudo durante a pandemia. Sabe, a grande maioria. E é a galera tentando se adaptar ao novo, porque principalmente para quem é músico, né? Se você for parar para perceber, foi a primeira classe a parar de trabalhar e a última a voltar. Sim, verdade. Quem lida com música. Eu vejo pelo meu pai mesmo. Nossa, meu pai se bateu pra caramba, assim, nessa questão, porque tocava, né? Ele teve que trabalhar com outra coisa para poder conseguir, manter, né? Mas enfim, eu acredito que foi um aprendizado para todo mundo, assim, quem conseguiu entender aquilo ali para frente tá aí até hoje. Cara, vamos falar um pouco sobre os materiais próprios. Você falou que quando você começou a questão do WhatsApp, lá você estava desenvolvendo os materiais próprios para fazer aula. Mas eu sei que tem no teu site lá cursos específicos, né? Por exemplo, sim. Matheus Assato, tem John Mayer, acho que tem também. Não, do John Mayer não. Na verdade... o último grande foi o David Gilmour, né? O do David Gilmour foi um curso, assim, que, modéstia à parte, ele ficou para quem quer entender o estilo do cara mesmo, assim, entender como pensa, foi um trabalho bem, bem legal, assim. Na verdade, assim, a gente tinha esses 2 primeiros cursos, que é o Skype e o WhatsApp, que eles têm um cronograma, sabe, que eu desenvolvi, que trabalha tudo sobre harmonia, improviso, técnicas, e o mais legal é que ele oferece uma ordem lógica de importância dos assuntos, sabe? Porque muitas vezes você fica lá, porra, cara, lenhando em cima de assuntos
que na grande maioria tem muita coisa teórica que na prática acaba não mudando muita coisa. Então eu organizei isso de uma forma onde você sempre tem que enxergar na prática a parte teórica que você está aprendendo. Sabe? Eu acho que é por isso que até, inclusive, modéstia à parte, faz bastante sucesso, assim, é o cronograma. Só que muita gente pedia para, pô, Alexandre, mas eu queria estudar modos gregos com você, eu queria estudar pentatônica, eu queria coisas específicas, assim. Aí em 2018 a gente pegou e a gente iniciou com 10 cursos desses, de assuntos específicos, assim, né? E, nossa, muita gente adquiriu, assim, e eu fiz bem objetivo, diga-se passagem, assim, sabe? O básico que a pessoa precisa saber para poder dar os primeiros passos, assim, sabe? E ficou bem legal, cara, bem legal mesmo. A gente tem lá curso, por exemplo, falando de harmonia básica, tem harmonia e harmonização parte 1, parte 2, tem iniciante, tem dead gad, tem música country, guitarra country, tem escala pentatônica, escala pentablues, modos gregos, slide com afinação padrão. Bah, que legal. Sabe? Daí tem os estilos de guitarristas, né? O primeiro que eu fiz foi o do Rich Kotzen, o segundo do Matheus Assato e por último agora o do David Gilmour. E tem outros falando sobre técnicas também, sabe? E todos eles estão na Hotmart. E agora, por último, a gente lançou a proposta do método HIT, né? Então, você ia perguntar também, eu vi que você lançou esse, eu quero entender como é que funciona. Então, a gente tem o nosso curso via WhatsApp, que ele tem uma abordagem, como eu tenho o costume de falar, bem orgânica. Né? Apesar de ser um curso com um formato online, onde a pessoa recebe o material, ela tem acompanhamento através do WhatsApp, ela tira dúvida direto comigo, entende? E a gente tem o grupo, né, onde a gente está sempre interagindo lá entre os alunos, falando sobre tudo e mais um pouco. Então ele acaba sendo bem orgânico porque esse curso eu faço toda essa parte, sabe, cara? Uma vez por semana eu mando material pro cara, pergunto como é que tá as dúvidas e tal. Só que também muita gente batia na tecla comigo. Alexandre, por que você não tem esse curso especificamente no formato Hotmart também? E aí eu comecei a estruturar algumas coisas e surgiu a ideia de chamar ele de método HIT, que é harmonia, improvisação e técnica. Legal. Sabe? E aí eu sei que a gente... É basicamente o mesmo curso, porém o que muda é o nível de acompanhamento. Por isso que até inclusive o curso via WhatsApp tem um X valor e o do método HIT ele é mais acessível, assim, sabe? Porque o nível de acompanhamento não é tão pessoal assim, sabe? Então, é basicamente o mesmo curso, mesmo cronograma. Claro, vão ter lives de mentoria para tirar ao vivo, né? Tirar dúvidas ao vivo, em grupo e tal. A gente vai fazer também lives sobre assuntos, assim, tipo timbre, pedal, pedaleira, preset, enfim. Também tem o lance que a gente tem uma parceria com o meu luthier, que é o Didio, né? Que quem compra o plano anual lá ganha o curso mais básico para você fazer regulagens básicas no instrumento. Legal. Né? O Didio é muito fera. E eu sei que é isso, sabe, cara? Nasce da necessidade, assim. Você pode perceber que os cursos de assuntos específicos nasceram justamente da necessidade de várias pessoas que queriam aquele assunto. Não queriam entrar no cronograma, seguir, né, para poder chegar naquele ponto, né? E o mais engraçado, normalmente quem adquiriu o curso de assunto específico normalmente veio seguir o cronograma. Legal. Porque o método de ensino, né? É por causa da ligação entre os assuntos, sabe? A ligação eu acho que é o mais importante, porque eu não sei se... Bom, como você comentou, você não estudou tanto, mas se você pegava os métodos de antigamente, era sempre assim, harmonia, um nicho, era pra cá. Improvisação, era pra cá. Técnica, era lá. Tipo, não existia um ponto em comum onde você enxergava, por isso que soa desse jeito que eu tô tocando. Entendi. Sabe? Não existia a ideia de você pensar na harmonia e na escala ao mesmo tempo, ou vice-versa. Então é isso que eu faço dentro do curso, sabe? Eu conecto. Eu trabalho sempre fazendo a conexão entre eles. Pô, legal, cara. Legal. Show de bola, cara. E também, além disso, né? Além de ser um baita professor, você também tem material próprio, né? Tem músicas próprias e tal. Tem um material já nos streaming aí, o Spotify. Tem. Até isso eu tenho que agradecer para um grande amigo meu, cara, que é lá do Paraca, que é o Daniel. O Daniel, ele é guitarrista e produtor da banda Nascer, sabe? Que é uma banda gospel, baita trampo, diga-se de passagem.
E eu em casa, toda vez que pego para criar alguma coisa, assim, modéstia à parte, eu tenho uma certa facilidade para criar temas, assim, sabe? Então eu tenho lá, cara, sem mentira, antes de eu lançar o primeiro EP, eu tinha pelo menos umas 40 músicas que eu tinha feito, assim. Legal. Sabe? Pegado a bateria pronta da internet e montava o tema em cima. Fazia muito isso. Sim. E aí um dia ele falou, cara, tinha que lançar, cara. Tinha que lançar. Por exemplo, o tema do canal, né? Tipo, nasceu disso, de uma brincadeira, sabe? Com a pedaleira ali, botava loopingzinho e tocava. E aí ele começou a bater nessa tecla, a gente escolheu 5 músicas além do tema do canal, sabe? Pra colocar lá. E aí a gente lançou o EP, que é o Inside the Time, que é o EP. E as 5 músicas que tem lá são músicas bem bacanas, assim. São músicas que, guitarristicamente falando, tem alguns pontos mais técnicos, assim, mas gosto mais do lance melódico, assim, também, sabe? Então, você fez ele inteiro? Bateria, baixo, tudo? Não? Eu fiz toda a parte de cordas, baixo e bateria foi feito num estúdio lá no Pará também, que produziu o disco da banda do Daniel também. Que massa. Sabe? Que massa. Foi feito lá e, pô, ficou bem legal. Eu vou pedir pra você tocar uma coisa aí, mas antes disso, pra gente não fugir do tema das aulas, eu queria que você desse, assim, cara... Aqui vai chegar todo tipo de gente. Né? E esse vídeo vai ficar, sei lá, por quanto tempo. Então, cara, o cara tá aprendendo, quer aprender agora violão, tá começando agora no violão. Sim. O que você podia dar de dicas pra esse cara, assim? Primeira coisa, não desista. Na verdade, é assim, sabe, cara, Não, fala aí. É como se fosse isso, mas eu falo de uma outra forma, assim, ó. Na verdade, qualquer pessoa é capaz de aprender e tocar qualquer instrumento. Qualquer pessoa. Só que a principal analogia que eu faço para todo mundo que me pergunta isso, Alexandre, quanto tempo demora para eu aprender a tocar violão? Eu consigo? Será que eu consigo? Eu acho que eu não consigo, tal. Se você já começa dizendo que não consegue... Qualquer então, coisa na vida, qualquer eu acho, coisa, né? exatamente. Aí já não vai dar mesmo, sabe? Então, assim, a primeira coisa é você ter consciência que você é capaz. Porque, assim, o que eu tenho de diferente de você? Eu não tenho também 5 dedos em cada mão, entendeu? Mas a minha mão é diferente, tipo... Nada a ver, entendeu? Sabe, qualquer pessoa é capaz de aprender. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu faço muito uma analogia com a questão, por exemplo, do exercício físico, por exemplo, a academia. Digamos que do nada, um de nós aqui, viu, eu quero virar no Schwarzenegger, cara. 1 semana na academia, indo 5 horas por dia, você vira o Schwarzenegger? Não tem como, né? Não vira, cara. Não vira. E é o mesmo processo para quem quer aprender a tocar um instrumento, não só violão. Entendeu? É um processo, é um passo a passo. É você primeiro aprender os acordes, conseguir tirar o som dele de forma correta, som limpo, né? O acorde com pestana. Entende? Aí você começa a treinar as batidas. Né? Uma valsa. O primeiro ritmo que eu aprendi foi uma valsa. Né? Então... É um processo, entendeu? Não dá resultado de uma hora para outra, sabe? E o principal, se você colocar na tua cabeça, comprei um violão, e agora? Tá fazendo aula com alguém ou tá tentando aprender sozinho, através da internet? Tem muita gente que faz isso. Toque todo dia. Pratique todo dia aquele mesmo exercício, aquela mesma música, aquele mesmo acorde, que você vai ver, cara, em pouco tempo você vai estar tocando. Que legal. Sabe, cara? É o principal. É você ter consciência. Não, eu sou capaz de fazer isso aqui. Eu sou capaz. E a segunda coisa é ter consciência de ter que ter essa disciplina. E isso aqui, a palavra disciplina é uma palavra pesada nos dias de hoje. Não sei se... Sim. Né, você fala pra qualquer pessoa, viu, você precisa ter disciplina. Parece que você tá cobrando a pessoa. Viu? Pô, você tá me chamando de vadio, né? Tipo, sabe? Mas é um fato. É um fato. A disciplina é o que faz o negócio acontecer. Entendeu? O trabalho de vocês aqui, se não tiver a disciplina necessária, entendeu? Ele não acontece. E eu também não tô todo dia 100% para estar tocando, ensinando e tal, mas é uma disciplina. Tem que fazer. Precisa. Entende? E isso vira um hábito com o tempo. Você deixa de ser aquele, pô, tem que... Sabe, parar, estudar, sabe? Você começa a virar um hábito para você. Só que, inicialmente, tem essa questão. Tem que ter disciplina. Não, cara, tô cansado, cheguei agora do serviço, patroa, criança, gritaria... Acalmou tudo. Tem uns 10 minutinhos, vai lá, pega o violão, dá uma passadinha nos acordes. 100%. Show. Vai sair. Show de bola, cara. Muito legal. Então, eu queria ver o que sai aí
Essa viola. E esse violão aí? Mostra pra nós esse violão aí. Bom, esse violão aqui até inclusive é um patrocínio da Seize Guitars, que eu sou endorse. Até pensei de trazer a minha guitarra né, também, mas eu pensei, não, eu vou levar o violão, dá pra fazer bastante coisa. Esse aqui é o Seize Supreme Ryu Koa Burst, que eu acho que é assim a pronúncia. E é um baita violão, cara. Um baita violão. Eu sou muito suspeito para falar assim da Seize, porque eu tenho, por conta do endorsement, eu tenho vários modelos, desde as linhas de entrada até esse aqui, que é o mais legal, assim, mais top de linha, assim. A primeira coisa é que o violão, além da beleza do instrumento, ele tem uma baita sonzeira e o valor, cara. O valor. Um violão desse aqui, ele tá saindo, tipo, de 3 a 4 mil reais. Entende? Um violão desse mesmo porte de qualquer outra marca é 8, 9, sabe? E vem com Fishman, esse daqui vem com Fishman, né? A captação do violão. E é um violão assim que, pô, cara, eu tinha um outro violão de uma marca bem famosa em casa lá, cara, que eu pensei assim, cara, esse cara vai sobrar aqui em casa. Vendi porque é um baita violão, assim, sabe? Show. Pessoal da Seize aí, ó, tamo aqui, viu? Se quiserem mandar um violeiro dos Bonsky. Manda pra gente aqui, vamos deixar aqui no estúdio. O pessoal que vier aqui, às vezes convidado quer dar uma palhinha, a gente usa o violão de vocês e vamos fazer propaganda, beleza? Exatamente. Valeu. Não, e pode contar, cara. Pode contar, o pessoal vai vir. Show, eu vi que o pessoal é bem gente boa, assim, no tratar, né? Sim. Legal. Bom, aí, cara. Eu vou gravar um pedacinho aqui de uma base. Eu vou tocar uma música que é uma música que pra mim é bastante especial por conta que foi a primeira música que eu fiz depois que meu filho chegou em casa. Legal. Ele nasceu, ele chegou em casa, foi a primeira música que eu fiz. Vou começar gravando uma base de uma das partes, eu vou tocar ela por completo, né? Beleza. Então, E a música, o nome dela é The New Begins. Nossa, é só uma parte do tema, né? Sim. Eu fiz com o looping aqui, mas é uma música que pra mim é bem especial, assim, sabe? Show de bola, cara. Nossa, sonzeira, cara. Sonzeira. Cara, eu queria conversar contigo. Cara, o que vocês têm? Você e a Raquel, né? Que é o time de vocês. No time? O time. O que vocês têm de próximos objetivos aí? Porque agora voltou tudo da pandemia, voltaram as feiras agora e tudo mais, né? Sim. O que vocês têm de próximos objetivos aí pra... Tanto de aula ou de vida mesmo? Cara, eu e a minha esposa, a gente sempre tenta se desdobrar em várias frentes ao mesmo tempo, assim, sabe?
A gente sempre fala que a gente roda uns 20 pratos ao mesmo tempo, assim, né? Então, a gente tem um objetivo pessoal, que é uma casa melhor, né? A gente já tem uma casa muito bacana. A gente está sempre conversando sobre isso, né? E esse é um objetivo bastante forte para a gente, assim, a gente tem trabalhado muito para isso. Em relação às aulas, né? A gente está tá ficando cada vez mais estruturado, assim, sabe? Ao meu ponto de vista. A gente faz jams com os alunos. Legal, isso é legal também. Sabe, a interação, eu acho que a respeito do curso, o que a gente tenta sempre melhorar é justamente o contato comigo, né? Essa proximidade do aluno e essa questão da estrutura do curso para fazer com que o cara realmente aprenda e evolua, né? E, assim, uma das coisas que eu tenho como plano aí para os próximos meses é lançar um próximo EP, que eu quero fazer todo voltado para essa onda mais folk, country, assim, sabe? Já tenho a ideia lá de fazer bastante slide e tal, essas coisas assim. São planos, assim, que a gente tem no papel, assim, e a gente vai fazendo aos poucos, né? Que agora com 2 crianças pequenas, né? A Catarina tem a e o Francisco. princesinha também agora, né? Catarina e o Francisco, então... a gente tem que ir sempre um passo cada vez para todo mundo ir no mesmo na mesma pegada, no mesmo embalo. Legal, cara, legal. Cara, quero primeiro puxar esse copo aqui e quero te agradecer. Tá bom. Obrigado, cara. Deus abençoe. Obrigado por ter dado essa moral pra gente aqui. Eu acredito que esse tipo de material, apesar do nosso canal estar começando agora, faz com que você aproxime ainda mais as pessoas. Porque a galera conhece o Alexandre, conhece a Raquel, conhece as crianças e tal. Mas a história contada e vindo dessa maneira, assim, numa linha, é interessante. Eu gosto do podcast por causa disso. A gente consegue contar a história das coisas, né? Seja numa empresa, seja da vida e as coisas juntos e tal. Então, obrigado. Vou pedir pra você fazer um improviso aí, alguma coisa pra gente finalizar. Tá bom. Tá bom. E vamos nessa. Obrigado, pessoal, que tá assistindo aí. Quem daqui ainda não segue lá, segue Alexandre Almeida no YouTube, Alexandre Guitar Oficial. Isso. As redes sociais são todas Alexandre Guitar Oficial com 2 Fs. Legal. E é isso aí, cara. Fica à vontade aí, faz um sonzinho pra nós pra terminar. Show, cara. Eu finalizo aqui. Eu agradeço vocês, cara, pelo convite, sabe? Eu agradeço mesmo porque é interessante, assim, eu gosto muito da estrutura do podcast, assim, da conversa, de você... Que nem a gente, tem 1 milhão de histórias, né? Se fosse parar... eu não quis puxar aqui, porque você falou que você tem horário, então... Sabe? A gente tem que fazer um episódio 2, assim, porque é muito legal. Eu até quero fazer... eu tava conversando com a Ana lá, a gente sentar nós 4 aqui, falar também um pouco sobre as crianças e tal. Legal, que a gente tem em comum, né? Sim, sobre a questão do autismo dos nossos filhos e tudo mais. Então, vamos estruturar isso pra gente voltar assim, conversar mais essa parte familiar também. Com certeza. A gente é super parceiro, cara. Pô, é bem legal mesmo. Legal. Obrigado, cara. Obrigado. Muito bem, cara. Então, vou tentar criar uma canção agora em especial pro podcast, pro CasaCast. Joguei ele na fogueira aí. Vamos lá. De novo. Eita. Simba.
Show de bola. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Graças.